Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer uma discussão muito importante sobre esse debate do desemprego. Na semana passada, alguns dados sobre o desemprego saíram no Brasil, né, dados do IBGE, e são dados que são positivos se a gente olha mais de longe, mas que eles precisam ser discutidos com mais profundidade. E muita gente, mais do lado dos apoiadores do governo, acaba reproduzindo certas narrativas que elas não percebem, que são até contraditórias com certas coisas que eles mesmos defendem. E como vocês vão ver aqui, ajudam a alimentar algo que eles criticam. Por conta disso, eu resolvi fazer esse vídeo como um chamado à reflexão sobre essa questão, sobre essa discussão do desemprego. Como a ideia do canal aqui é qualificar o debate público, tentar fazer esse trabalho de qualificação, né, eu penso que esse vídeo se faz necessário para limpar um pouco o terreno do debate e dar um tom mais realista a essa discussão. Será que é possível a gente falar em pleno emprego no Brasil? Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Eu gostaria de pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações quem quer ser avisado quando novos vídeos saírem. Queria agradecer aos membros do canal pelo apoio fundamental que têm dado, é esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e melhorando ele com o tempo. E já fica a sugestão para quem quiser apoiar o canal para que se torne membro. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivos, outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Eu vou colocar também o QR Code aqui na tela caso queiram apoiar o canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Na semana passada, o IBGE divulgou os dados do desemprego no Brasil, mostrando uma queda e uma taxa ali de 6,4% do desemprego. Essa queda é um dado importante pelo fato de que é o menor nível desde dezembro de 2013. Isso é um dado, é um fato que a gente olha assim e pensa, nossa, realmente o desemprego caiu para 6,3%, isso é muito bom. Só que tem um porém. O que o IBGE, que divulga essa taxa, ele mede como desemprego? Aqui a discussão precisa ser um pouco mais ampliada e aí a gente vai entendendo o tamanho da questão. O que o IBGE chama de índice de desemprego é simplesmente a taxa de desocupação da força de trabalho. E vejam, isso não é algo que foi modificado agora, isso é algo que já vem desde um tempo. Então não é algo que um governo específico fez e essa discussão que eu estou fazendo aqui é muito mais ampla do que isso. O IBGE ele considera ocupada qualquer pessoa que exerce uma atividade remunerada, seja ela formal ou não, seja ela com carteira assinada ou seja ela trabalhando as horas totais ou não de um trabalho, de um emprego. Se você trabalha de carteira assinada numa fábrica de colchão, você obviamente está empregado, mas se você vende fruta na rua para sobreviver, dado que não encontra emprego ou você está ali tendo que trabalhar na informalidade, o IBGE também te considera empregado a partir dessa taxa de ocupação. Ou se você faz um bico num bar nos fins de semana, você também é considerado ocupado para os cálculos do IBGE. Nesse sentido, somando tudo isso, você tem a taxa de ocupação e a taxa de desocupação da força do trabalho. Ou seja, se você é Uber, entregador de iFood, faz bico, vende produto na rua na informalidade, tudo isso conta como emprego na conta. E aí a gente mergulha um pouco nos detalhes dos números divulgados pelo próprio IBGE na semana passada. O Brasil tem uma população desocupada, que são pessoas ali que estão em idade para trabalhar, que procuram emprego e não acham emprego, de 7 milhões de pessoas. Repetindo, a taxa de desocupação do Brasil é de 7 milhões de pessoas. A gente ainda tem 3,1 milhões de desalentados, que são pessoas que gostariam de trabalhar e que estariam disponíveis, mas não procuraram emprego por acharem que não encontrariam. Então, desocupados mais desalentados são mais de 10 milhões de pessoas. A população ocupada é de 103 milhões de pessoas e dentro dessas 103 milhões, que são as pessoas ocupadas, que são as pessoas que estão empregadas, segundo o IBGE, sabe quantos por cento é trabalho formal com carteira assinada? 37,8%. Mas, desses 103 milhões de ocupados, a gente tem 40 milhões de trabalhadores informais, o que corresponde a 38,8%. Ou seja, tem mais trabalhador ocupado na informalidade do que na formalidade. E você ainda tem os trabalhadores por conta própria, que é uma conta separada, que são 25,4 milhões. E aí vale perguntar, isso é pleno emprego? Eu acho que não, né? Por quê? Nós temos uma economia de baixa produtividade que emprega pouca gente com carteira assinada e em setores produtivos de mais intensidade, né? Nós temos uma massa de trabalhadores informais sem carteira, de pessoas fazendo bico, que certamente seriam aproveitados num cenário de desenvolvimento econômico real.
Imagina um cenário em que você tem a economia crescendo bem, com empregos gerados em setores industriais ou serviços mais complexos que vão pagar mais. O que aconteceria com essa informalidade? Você deslocaria as pessoas dessa situação de informalidade, você mudaria qualitativamente essa situação da taxa de ocupação, mudando a cara do emprego no Brasil. E o que eu quero dizer com isso tudo aqui? O que a gente tem no Brasil não é pleno emprego, e muitas vezes é desemprego fantasiado. São pessoas que trabalharam em outros setores que estão ali tentando sobreviver, fazendo bico, fazendo Uber, sendo entregador, vender as coisas na rua para tirar um troco ali no final do mês para poder morar e para poder comer. E aí, tratar isso como pleno emprego, falar em pleno emprego, é um expediente que só serve como um elemento retórico e que tem ainda outros impactos que eu queria discutir com vocês. Essa questão do pleno emprego no Brasil acaba sendo muito martelada por apoiadores do governo para tentar pintar um quadro muito bom, que as coisas estão indo bem e tudo. E aí eles pegam esse dado solto aí da taxa de desemprego caindo, que em si é positivo, né? Só que eles saem martelando isso, celebrando sem uma discussão mais aprofundada. O que eles não percebem é que ao não fazer a discussão do jeito que ela deve ser feita, ponderando esse elemento da enorme informalidade, das pessoas subutilizadas, trabalhando menos horas do que poderiam, eles estão ajudando a estrangular a economia brasileira. Por quê? A gente tem uma situação em que os próprios apoiadores do governo criticam o Banco Central por conta das altas taxas de juros na economia. Só que a justificativa para o aumento da taxa de juros é de que a economia estaria se aquecendo. E aí, qual dado eles vão usar para justificar isso? O pleno emprego, que o apoiador do governo sai festejando. E qual que é a lógica aqui? A gente está numa situação em que a economia está aquecida, que a gente está perto de operar, né, em plena capacidade, que a gente precisa pisar no freio e aumentar os juros. Daí o que eles fazem? Né? Eles aumentam os juros, eles se aproveitam de toda essa discussão para justificar a subida dos juros. E aí olha só que curioso, o apoiador do governo que critica o Banco Central por subir os juros, ele não percebe que ele próprio alimenta essa alta dos juros ao propagar o suposto pleno emprego para fazer o governo parecer bem na fita. E isso também alimenta essa agenda estrutural de redução de gastos demandada por vários setores da sociedade, que vai avançar agora pelo mesmo motivo. Dado que o desemprego está caindo, que a economia estaria aquecida, que a gente está batendo no teto, vamos cortar, vamos fazer a tal da contração fiscal expansionista, que a gente está chegando nesse momento finalmente, e a gente precisa reduzir gasto a qualquer custo. Tanto que já tem apoiador da agenda do Haddad defendendo isso em coluna na Folha de São Paulo, que é o momento da austeridade e que é o momento da contração fiscal expansionista. E aí eu te falo, a partir dos dados que eu apresentei, é isso mesmo a visão sobre o emprego no Brasil está deturpada por um conceito largo de emprego. E aí a gente percebe que a gente está longe, mas muito longe de operar a plena capacidade, de operar utilizando toda a mão de obra e toda a força de trabalho que a gente pode. E um outro efeito dessa ilusão do pleno emprego é um efeito político nocivo para o atual governo e seus apoiadores. Dado que muitos só olham para a manchete da notícia ou para o dado do desemprego e vendem isso como algo incrível, como um grande sucesso, eles falham em perceber como o Brasil real se encontra. Isso ajuda a explicar o ressentimento contra as pessoas que não votaram nos candidatos apoiados pelo atual governo na eleição que acabou de passar. E aí fica todo mundo se perguntando, né, por que eles não votam em nós? Olha esse dado de desemprego, que maravilha. E aí eles param, né, e eles não refletem sobre qual que é a situação real do Brasil. A gente tem uma situação de informalidade em alta, o Brasil não gera empregos acima de 2 salários mínimos direito. Se a gente pega a geração de emprego, quase tudo é concentrado em empregos que pagam menos de 2 salários mínimos. E aí a gente percebe que a renda média da população ela é menor do que 2 salários mínimos, e aí você pega isso nas grandes cidades, né, que é onde está concentrado esses ganhos mais altos. Isso é uma renda que não te garante uma vida tranquila numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Ou você acha que a pessoa consegue viver com R$ 2.600, R$ 2.700 numa cidade como essa, que é ali onde a gente pega esse topo dos salários que deslocam essa média um pouco mais para cima? E aí as pessoas falham em perceber isso e depositam todo o ressentimento, toda a culpa no eleitor que não votou certo, que não enxergou a realidade, que não enxergou a verdade. E aí descamba para todo tipo de ofensa boba, não construtiva, que acaba gerando mais problema político. E aí eu faço a pergunta, quem está sendo ignorante aqui? E por fim, eu só queria trazer um comentário rápido sobre um outro ponto aí dessa discussão, que é o seguinte. A economia, ela tem um complexo de inferioridade muito complicado. Ela sempre tentou ser uma ciência como a física, no sentido de ser uma ciência rigorosa, com alta capacidade preditiva, só que ela lida com questões humanas, questões sociais, que não são capazes de entregar esse nível de rigor, esse nível de previsão que a física tem. E isso gera muita barbeiragem.
É mistificação matemática que esconde teoria ruim, zero capacidade de previsão. É modelo econômico que fala uma coisa e a realidade vai lá e fala outra. E aí, geralmente, o problema está na realidade, não no modelo. É lei que é tida como lei científica, mas que é postulada sem qualquer comprovação empírica e aceita por convenção, o que não tem nada a ver com o termo lei. E todo mundo achando o máximo, né, a fina flor da ciência e todo mundo pelado com a mão no bolso. Isso entra nessa discussão aqui também, envolvendo a taxa natural de desemprego. Existe um debate dessa discussão aí, ao lado aí dessa questão da taxa de juros, né, que é a taxa do desemprego, que é a taxa natural de desemprego. E aí, inclusive, a economia adora falar em natural coisas que não tem nada de natural. E o que seria essa taxa? É a taxa de desemprego que não acelera a inflação. Esse conceito ele sugere que há um nível de desemprego que, uma vez atingido, ele estabiliza a inflação. Em outras palavras, a economia estaria em equilíbrio sem pressões inflacionárias ou deflacionárias quando o desemprego atinge esse nível de equilíbrio, esse nível natural. E assim, qualquer taxa de desemprego abaixo dessa taxa natural resultaria em aumento da inflação, enquanto uma taxa acima dessa taxa de equilíbrio tenderia a diminuir a inflação. Só que tem um problema. Essa taxa natural, ela não é inferida diretamente, mas ela é apenas inferida indiretamente pelo cálculo da inflação. Você precisa medir primeiro a inflação, ver se ela está acelerando ou não, para depois definir essa taxa aí que eles falam, né? Ou seja, não existe taxa natural, já que ela pode ser qualquer taxa. Em termos de lógica, esse tipo de definição é circular porque assume como dado aquilo que deveria ser demonstrado. Isso, inclusive, é uma petição de princípio. A taxa é definida pela estabilidade da inflação e, ao mesmo tempo, é usada como parâmetro para entender a própria inflação. Ou seja, não se sustenta em termos lógicos. E eu diria que é até um conceito pseudocientífico, dado que ele é impossível de teste e de refutação. E aqui a gente precisa entender um pouquinho essa questão da pseudociência. É uma coisa rápida, só para poder compreender melhor essa coisa, né? Quando eu falo em uma taxa de equilíbrio, uma taxa natural do desemprego, eu estou falando de uma taxa em que eu só consigo inferir ela a partir do nível da inflação. Só que se você for parar para pensar, existe uma questão que existem vários outros fatores que explicam a inflação. Então, como que eu posso pensar só a questão do desemprego explicando a inflação a partir dessa taxa natural, essa taxa de equilíbrio? Imagina uma economia em que a minha taxa de desemprego é de 20%. E aí essa economia ela tem um nível de inflação ali de 5%, né? Vamos pensar nisso aí. Aí essa minha economia, ela cai, a taxa de desemprego cai de 20% para 15%. Aí a minha inflação, ela não aumentou. Ou seja, eu não cheguei na taxa de equilíbrio. E aí eu tenho a minha inflação, aí eu vou lá, eu pego a minha taxa de desemprego, ela cai de novo de 15 para 10. Aí a minha inflação também não aumentou, não tenho perspectiva de aumento da inflação. E aí você vai percebendo que essa taxa, ela meio que não existe, porque ela depende da minha inflação para eu poder explicar ela antes. Então, entra nesse espaço de circularidade. E aí você chega numa situação em que você tem outros fatores que podem causar inflação e que não necessariamente está relacionado com a taxa de desemprego. Então você tem, por exemplo, um choque de custos. Você tem um aumento expressivo, por exemplo, do preço do petróleo. E aí o preço do petróleo impacta no aumento de outros preços na tua economia. E aí a minha taxa de desemprego, quando ela estava em 10, a inflação não tinha subido, mas aí esse choque de custo fez a inflação subir. Eu posso falar que a taxa de desemprego ela não está numa taxa de equilíbrio? Vocês percebem como que isso é um fator muito complicado, isso é muito circular, e isso não guarda muita relação com uma perspectiva até científica. E isso é uma questão que está colocada, né? Que a gente precisa refletir sobre isso, que a gente precisa entender um pouquinho mais para poder perceber, para poder ler melhor a realidade em volta da gente. Enfim, gente, é isso. Eu vou deixar vocês aqui pensando sobre essas questões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.